Bom, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Bom, pessoal, hoje nós vamos trazer aqui um conteúdo especial aí para os jovens, aí para os adultos em geral, né? Fugindo um pouco aqui do conteúdo de história, né? Entrando hoje num conteúdo aí mais filosófico, ou mesmo a gente pode colocar mais social, né, a respeito do convívio familiar. Não é uma das situações aí que nós estamos percebendo hoje, inclusive aqui no canal, vamos fazer uma live aí a respeito, né, de inteligência artificial, coisas voltadas aí à questão tecnológica, né, e o que está afetando hoje em dia aí a vida das pessoas, né, no bom sentido, no mau sentido, coisas a respeito aí desse assunto. Porém, vendo aí as questões do que hoje estão acontecendo muito, né, no mundo aí da alta roda da sociedade, entre celebridades, entre pessoas mesmo em vários níveis diferentes, né, questões voltadas aí a relacionamento, voltadas a questões aí delicadas, né, sobre o convívio entre pessoas, muita questão voltada aí a divórcios, a problemas de relacionamento entre casais, não é? Que são coisas aí até que estão meio que se tornando banais, não é? Não deveriam se tornar banais, né, na nossa sociedade, mas estão se tornando banais aí por questões até de certos incentivos errôneos, né, maus incentivos aí por parte da mídia, né, por parte até de maus conselheiros familiares, enfim, e até, de certa forma, aí falta de ajuda por parte de pessoas que deveriam ser competentes nesse ponto, né, como pessoas mais velhas, a própria questão religiosa, né, a crença, enfim, além da própria psicologia, enfim, que não está até ajudando, muito pelo contrário, incentivando o erro, né, incentivando aí, no caso, o divórcio, incentivando a destruição do núcleo familiar. O nosso objetivo hoje aqui, vamos dizer, filosófico, social, vem a ser aí trazer, não vamos dizer uma luz, mas comentar um pouco a respeito disso e como solucionar esse problema, vamos dizer assim, né? Mostrar um pouco como funciona essa questão de vida, não é, do papel do homem e o papel da mulher em relação aí ao núcleo familiar, né? Nós explicarmos um pouco a respeito disso e como e essas regras, não é, essas pequenas condutas, vamos dizer assim, enfim, posturas a serem tomadas que podem ser inclusive utilizadas aí na vida, né? Que podem garantir as pessoas aí que buscam um relacionamento, né? Pessoas solteiras que buscam um relacionamento, pode ser a chave, inclusive para você encontrar uma pessoa certa, uma boa pessoa, você se tornar aí, se encontrar o seu pretendente, né? Seu príncipe encantado ou a sua musa, enfim, você encontrar a pessoa certa para sua vida, assim como também em relação à vida de casados, como você ter um casamento que perdure, uma vida que perdure, que, enfim, seja tal como seus avós, seus bisavós, seus antepassados tiveram casamentos de bodas de 50, 60 anos, e você ter uma vida aí ao lado dessa pessoa especial, ou até mesmo aí essa junção eterna entre os espíritos, né? De você aí ter esse amor aí perdurante, né? Além do tempo. Então, nós vamos explicar um pouco a respeito dessa questão de relacionamento e quais posturas e qual conduta ser utilizada para que na vida você tenha uma vida plena, né? Em contraponto a tanto caos, a tanta depressão, a tanta desavença, né? A tantas vidas destruídas aí justamente pela questão da dita modernidade, né? Nós vamos falar a respeito disso hoje e tentar aí ajudar o pessoal, trazer conselhos aí ou mesmo aí enfim, um direcionamento, né? Aqui não cabe dizer que eu não sou santo, ninguém é santo, não somos perfeitos. Tudo na vida nós temos acertos, erros, ninguém é maravilhoso, ninguém é idealmente perfeito. Então todos nós aí temos nossos defeitos, né? Já inicialmente falando sobre isso. E desde já eu peço aí que o pessoal tenha paciência, tá? Ouçam o assunto, não tirem conclusões precipitadas e prestem atenção do início ao fim, pois pode ser aí determinante para as suas vidas, inclusive.
Mas desde já eu peço aí que o pessoal deixe um like aqui no nosso canal, né? Acompanhe as nossas novidades aqui nos nossos vídeos, né? Os nossos conteúdos. Teremos vários outros assuntos aí pra frente. E peço aí que compartilhem, né? Encaminhem aí pro pessoal, pros familiares, amigos, enfim, as pessoas aí que hoje estão precisando aí até de uma palavra amiga, vamos dizer assim, nas situações que nós vivemos hoje aí. Vamos ajudar aí o pessoal, né? Fazer essa corrente do bem aí, né? Mas, bom, espero aí que deixem o like aí no canal, né? Compartilhem o nosso conteúdo e vamos começar aqui o nosso assunto de hoje. Bom, como o pessoal já percebeu, né? O nosso conteúdo de hoje ele será mais voltado para essa questão de convívio, de relacionamento, um pouco mais social, um pouco mais filosófico e mesmo espiritual, né? Já para nós começarmos aqui a compreender esta situação, né? Bom, primeiro ponto aqui em questão aí de vida, né? Normalmente o que nós vemos aí hoje na sociedade são muitos divórcios, muitos problemas em relação a relacionamentos, pessoas aí que vivem vidas aí depressivas, né? Vidas aí normalmente sem um sentido na vida, o que a gente chama aí de vazio existencial, né? Uma expressão que inclusive alguns grandes aí filósofos, enfim, grandes comentaristas hoje aí, pessoal aí intelectual, né, usa essa expressão, tal aí como, por exemplo, Guilherme Freire, né, que é um grande aí filósofo, um grande estudioso nesse sentido, né, ou mesmo aí o próprio Renato Amoedo, né, entre outros aí, que também utilizam essa expressão, né, o vazio existencial. Normalmente as pessoas aí, elas chegam a tenra idade aí, né, aí na casa dos seus 40 e poucos anos, né, e começam a, digamos assim, entrar em uma espécie de depressão, vamos dizer assim, não vamos dizer assim uma depressão, mas uma angústia interna, né, que normalmente quando você tem seus 20 e poucos anos, você não pensa nisso, você é muito jovem, né, com seus 15, 20 anos ali, você não pensa muito nisso. As pessoas são inclusive inconsequentes nessa época. Mas quando você chega na casa dos seus 40 e poucos anos, você começa a sentir esse problema, essa angústia chamada vazio existencial. Que é o quê? Você começa a encarar a morte. Porque as pessoas à sua volta, na sua família, seus pais, né, seus avós, os seus tios, seus pais, as pessoas com quem você convivia na sua família, o seu ciclo de amigos, às vezes pessoas mais velhas, começam a morrer. Isso é um fato, todos vamos morrer um dia, né? Todos vamos partir um dia. E você começa a ficar sozinho. Essa pessoa ela começa a, digamos assim, ficar mais sozinha no mundo, sem muito amparo, sem muitas pessoas à volta dela, né? Sem, vamos dizer assim, porque a amizade até certo ponto ela vai, né? Ou menos que seja uma amizade muito forte, um vínculo muito forte, né? Mas, normalmente as amizades, elas têm uma certa limitação. Cada pessoa tem o seu vínculo familiar. Não é todo o tempo que você vai estar com essas pessoas. Mas, em questão de vida íntima, você começa a ficar muito sozinho, né? E é o dito vazio existencial. Por quê? A pessoa, ela acumulou toda a materialidade da vida dela. Tudo é questão material, ela alcançou o seu status, ela comprou o carro que ela queria, ela trabalhou, ela ganhou dinheiro, ela viajou, enfim, ela teve todo aquele aparato, todo aquele ganho material que a vida pôde lhe oferecer, desfrutou de toda a materialidade. Porém, quando ela chega nos seus 40 e poucos anos, ela começa a ter essa angústia. Ela tenta se apegar à questão material, ela tenta viajar mais, comprar coisas mais caras, enfim, investir em coisas, um terno novo, um vestido novo, enfim, a pessoa quer se sentir poderosa, enfim, se apegar a algo. Só que tudo que é material para ela parece não satisfazer. É como aquela frase, né, que a comida começou a virar palha na boca, né? Começou a virar feno, né? Porque a pessoa ela começa a perder o gosto das coisas, do material, e ela começa a sentir um vazio existencial, do sentido dela estar ali,
do legado dela, o que ela fez, qual o sentido da vida dela, por que ela está no mundo e por que, enfim, ela não se sente plena, e muito pelo contrário, ela sente a vida dela se esvaindo, né, se perdendo pelo ar, e ela se tornando velha. O que é comum, a pessoa começa a ter rugas, a pessoa começa a envelhecer, começa a ficar feia, vamos dizer a verdade, a pessoa começa a ficar caída para baixo, começa a ficar como um carro velhinho, né? Fazer o quê? É a vida, né? Começa a ficar enferrujadinho, enfim. E você começa a ver a sua juventude, aquele poder material, a sua jovialidade material se esvair. E começa a acontecer esse vazio existencial, de que você começa a ficar ali detonado fisicamente e não tem mais nada à sua volta. E você não tem o que se apegar, e você começa a entrar em desespero, um desespero existencial do que você não pode voltar para sua juventude e refazer todo esse caminho material que você fez. Porque a sua vida já se passou. Olha que situação complicada. E nesse cenário, a gente vai encontrar dois tipos comuns de indivíduos nesse cenário, que são os indivíduos que mais compõem a nossa sociedade de hoje. Desde a geração que a gente chama de geração X, né, mais ou menos ali, né, depois dos boomers ali, anos 70, mais ou menos pra cá, né, a nossa dita geração Z, que é o pessoal aí da casa dos 30 até no máximo os 40 anos, e os millennials, né, que pegam ali dos 20 aos 30 anos, né. Enfim, o que acontece? Isso se apega às pessoas dessa modernidade, após os boomers aí, né, que a gente vai pegar as gerações mais atuais. Aí esse problema que nos apega, esses dois tipos de indivíduos. O homem com os seus 40 e poucos anos, o homem lá, enfim, imaturo, o aventureiro, o sujeito baladeiro, o sujeito que, enfim, desfrutou de toda a sua materialidade, de lucros, de dinheiro, enfim, né? E do outro lado, a mulher independente, né? A senhora de si, a feminista, a mulher que ela conquistou todo o seu poder material, né, que ela conseguiu aquela sua dita independência, né, o seu poder como pessoa, né, esses dois indivíduos aí, né. O que acontece com essas duas criaturas? Vamos dizer bem a verdade, o que acontece com ambos? Você tem dois sujeitos, dois seres completamente infelizes, né. O sujeito ali que sai na night, né, que pega lá as suas 200 vamos dizer assim, ninfetas à sua volta, mas que no final termina sendo o dito cabeça branca da lancha, né, que vai tirar foto e nunca aparece na imagem, né, aquele que só está lá para ser o caixa forte das novinhas, né, vamos dizer bem a verdade, né, seu produto usado das novinhas. E do outro lado você tem a senhorita feminista que aparentemente, né, tem todo o seu poderio material, mas que ao mesmo tempo, quando chega em casa, né, quando nós vemos, se diz a toda poderosa, né, tirando as suas fotos em Cancún, tirando as suas fotos no Caribe, que viajou por os 4 cantos do mundo, né, dizendo seus hashtags no Twitter, no Facebook, em 500 lugares diferentes, dizendo que está plena e feliz, mas quando chega em casa está ligando a televisão, assistindo aquele filme clichê, né, aqueles filmes decadentes, clichês de comédias românticas clichês, agarrada a um pote de sorvete com um par de gatos do lado. Nada para quem é gateiro, gosta de gato, enfim, mas enfim, tá lá com o seu par de gatos agarrado a um pote de sorvete e chorando as línguas, procurando o seu príncipe encantado que aparentemente nunca vai existir. Bom, enfim, nós temos essas duas criaturas aí deprimentes na nossa sociedade. Isso quando não tem filhos, né? E esses coitados desses filhos normalmente são degenerados, são perdidos, enfim, rebeldes, né? Militantes, enfim, que estão cada vez mais degradados, né? Porque não conseguem ver nada que preste na figura dos pais,
Olha que coisa impressionante. Vamos falar bem a verdade. Esse é o raio-x que nós temos na atualidade. Né? Ponto. Isso aqui é um ponto que todo mundo concorda. Né? Você tem dois indivíduos completamente destruídos, né, espiritualmente, duas pessoas que não têm nenhum sentido de vida. Às vezes tiveram filhos e os pobres dos filhos estão piores do que eles ainda, né? Largados no mundo e eles procurando um sentido na vida. Mas você se pergunta, pô, mas por que chega nesse ponto? Né? As pessoas ficam se perguntando como é que chega? Por que chega nesse nível de destruição, nesse nível de amargura? Não quer dizer que não possa acontecer divórcios, que enfim, relacionamentos não deem certo, enfim, pá. Mas não no nível em que está, por banalidades e por coisas absurdas que as pessoas chegam nesse nível tão deprimente, né? E que nunca encontraram sentido na vida. Nós vamos explicar a respeito disso e por que chega nesse ponto e por qual caminho se seguir. Bom, é muito simples. As pessoas elas hoje ficam buscando entender, né? Quando a pessoa é solteira. Vamos voltar lá no começo, quando a pessoa tem os seus 15, 20 anos, na sua solteirice. E o cara está procurando a sua, vamos dizer assim, a sua musa, né? A sua garota ali diferente das outras, né? Aquela garota ali completamente top do top. E a garota, ela está procurando o seu príncipe encantado. É o cara que vai ser ali o seu boy magia, né? Que nem a mulherada fala hoje essa expressão, o tal do boy magia. Bom, você tem esses dois indivíduos ali. Olha que situação, né? Como é que você consegue resolver isso desde o começo e como que falta a espiritualidade na vida das pessoas? Como é que isso é determinante, né? Como é que isso é tão importante para a vida material da pessoa? Indifere de que a pessoa queira, por exemplo, ser médico, ser juiz, ter um emprego top, ter uma vida material top, que a mulher queira ter a sua profissão, que queira, enfim, ser médica, ser advogada, ser cientista, ser não sei o quê. Isso não indifere nessa questão espiritual. Falta isso. Por quê? O que acontece? Vamos lá. Vamos entender essa situação aí de família. Vamos lá. Quando você vê os seus avôzinhos lá, dos seus 50 anos, 60 anos de casamento, né, que estão lá, já banguelinho, com seus 80 e poucos, 90 anos, feliz da vida, sorridente, um abraçando o outro. E você não entende como, caramba, eles conseguem chegar nessa idade de casamento, né, fazendo bodas de pérolas, né, bodas de ouro, enfim, aquelas bodas de não sei do que, de coral, enfim, de trocentos anos de casamento. Como que eles chegam naquela situação? Né? E você fica pensando, tem um segredo para isso, né? Na realidade, o que acontece? Qual que é a situação nesse ponto, né, que difere, que faz com que um relacionamento ele funcione desde o começo? Tá. Vamos lá. O homem, né, qual que é a biologia do homem? Vamos falar aqui numa coisa simples, ciência, biologia. O que é a biologia do homem e a biologia da mulher? Isso não somente vamos dizer assim, convívio, né? Mas em todos os animais, no geral. O macho, normalmente ele significa o quê? Força. Força, poder, agressividade. O macho ele tem isso, né? A fêmea é o quê? Carinho, proteção, né? Carinho, proteção, cuidado. Isso em todos os animais você vai encontrar, ou se não na grande maioria, principalmente nos mamíferos. Quando você vê, por exemplo, cães, quando você vê, por exemplo, gatos, tigres, leões, girafas, hipopótamos, seja o que for dentro de mamíferos. O que acontece? Elefantes. O macho sempre significa o quê? Agressividade. Significa controle, significa poder, significa força. Fêmea significa o quê? Cuidado, proteção, zelo. Normalmente. Por exemplo, passarinhos. Vamos pegar passarinhos, por exemplo. Pegar lá o João de Barro, por exemplo. O João de Barro, o que acontece? O macho
ambos ali meio que se ajudam a chocar o ovo, mas só que a fêmea é responsável pelo cuidado do ninho, ali de chocar o ovo, de cuidar do ninho. O macho sai atrás das minhoquinhas, sai atrás dos bichinhos lá, dos insetos, das formiguinhas que ele pega no biquinho dele, e ele vai até o ninho para dar para a fêmea e pros filhotinhos. Coisa simples, né? Biologia. Macho, força. Fêmea, zelo, cuidado, carinho. Botem isso na cabeça. Biologia. Primeira coisa. Bom, em relação ao ser humano, isso não muda. Não é diferente. Porque o que acontece? Nós temos dentro de nós duas coisas que são diferentes, que nos diferem dos outros animais. Nós temos uma parte que é animal, que é instintiva, biológica, tá? Que isso não tem como você fugir, é biologia do ser humano. E outra coisa que é a parte de consciência, a parte espiritual, a parte que nos faz sermos humanos, que é o quê? Termos uma consciência, termos conhecimento, inteligência, discernimento e uma alma, né? Uma ânima. Então o que acontece? Nós temos essa diferença para os outros animais. Nós estamos acima dessa ordem, nós temos um pé nesse mundo espiritual e um pé no mundo entrópico. Até aqui tudo bem? Muito bem. Então nós temos essa diferença, né? Biologia e parte espiritual. Então o que acontece? Na vida, para nós, não é diferente. A menina, quando ela é adolescente, o que ocorre? A biologia dela, ela está em busca do quê? Ela está em busca de um homem, né, de um ser que a proteja. E qual que é o primeiro ser no núcleo familiar que a protege? O pai. Quando a menina ela nasce, qual que é o, vamos dizer assim, o símbolo que ela segue? Qual que é a, vamos dizer assim, o arrimo protetor que ela vê ali como seu guardião, né? Um indivíduo que cuida dela, que ali lhe dá o direcionamento, que ela vê ali a moral, que ela vê a virtude, que ela vê ali a, vamos dizer assim, enfim, um horizonte. Ela vê no pai dela, porque o pai, ele é essa figura, vamos dizer assim, simbólica, essa figura do horizonte, essa figura do arrimo, essa figura da força, essa figura da força e ao mesmo tempo do autocontrole, da moral, né? E quando ela olha para a mãe dela sendo carinhosa, sendo afetiva, sendo ali cuidadosa com a família, ela vê ali um espelho dela. Então o que acontece? Quando ela chega na adolescência, né, a flor dos seus hormônios, a sua puberdade, o que a mulher ela está procurando? Ela procura, a jovenzinha, ela procura o símbolo do que é o seu pai, né? Isso é mais do que comum, isso é biológico e é consciente, tá? Ela está em busca daquele que vai proteger ela, daquele que é o mais forte, não é mais forte no sentido mais agressivo, porque a agressividade desmedida é coisa de criança birrenta. A gente está falando daquele que é mais forte no sentido de mais centrado, aquele que é mais maduro entre os rapazes, entre os adolescentes, aquele que é o mais maduro, aquele que é o mais certo de si, aquele que enfim, está mais à frente do que os outros, no sentido de maturidade, no sentido de controle, no sentido de ali virtude e no sentido de hombridade. Ela vê naquele indivíduo ali, ela vê um pretendente. Não só os hormônios dela, não só a sua biologia vê isso nela, mas a sua consciência também vê. No sentido lógico, estrito da situação, ela vê também isso. Tá? Isso é algo que é comum, tá? E normal. O caso do homem é um pouco diferente. O homem da mesma forma. O menininho, quando ele nasce, ele vê no pai a mesma coisa. A figura do poder, do controle, enfim, do arrimo moral. Tá? E ele vê na figura da mãe a figura também da proteção, do carinho, enfim,
do afeto. Que nem o menino quando ele vai lá e ele, sei lá, sem querer discute com o priminho, com o irmãozinho, toma uma camaçada de pau do irmãozinho lá. Sai chorando, ele vai pro braço de quem? Pro braço da mãe. Porque é o braço do carinho, né? Vai pedir o abraço da mãe. Quando ele vai, por exemplo, jogar videogame, ele vai jogar um futebol, ele vai brincar de lutinha, ele vai brincar com quem? O pai dele, né? Porque o pai é o símbolo disso. E quando ele olha para o pai, o que ele vê? Ele vê um exemplo. A mãe, ele vê aquilo que ele quer, aquilo que ele busca, o carinho que ele precisa. E no caso do pai, o que ele vê? Ele vê o exemplo, o reflexo do que ele quer ser. Inicialmente é o seu primeiro herói, é o seu primeiro símbolo daquilo que ele quer ser, daquilo que ele pode ser e daquilo que ele pode alcançar e superar. Então isso é biológico, em todos os animais isso é biológico, mas no caso do ser humano isso também é consciente, isso é espiritual. Então ele tem, além do fator biológico, ele tem o fator espiritual, do símbolo desses dois indivíduos, pai e mãe. Quando o rapazinho cresce e ele alcança ali os seus 14, 15 anos de idade, o que ele está buscando? Ele está buscando rivalizar com os outros. Ele quer ser mais forte que os outros moleques. Ele quer ser mais herói. Ele quer ser mais líder. Ele quer ser mais destacável. Ele quer mostrar que, tipo, entendeu? Ele quer superar ali o pai dele, ser melhor, ser um herói também. Ser, enfim, pertencente. Ele ser um cara maduro. Só que ao mesmo tempo, ele está buscando nas garotas, ele está buscando, vamos dizer assim, não somente, ele é mais visual, mas ele está buscando aquilo que ele vê na mãe dele. O carinho da mãe, a forma da mãe, ele está buscando em uma garota. É muito simples, ele está buscando a mesma situação. Um exemplo do que? Fidelidade, de companheirismo, um exemplo de dedicação, né? Um exemplo de cuidado, né? São essas coisas que, digamos, o rapaz está buscando na sua adolescência. Isso é simples, é primordial. Isso é uma coisa que todo mundo tinha que entender. Na sua adolescência, na sua juventude, os hormônios, tanto a parte biológica quanto a parte intelectual, a parte de conhecimento, a parte de espírito, a parte de consciência humana, estão convergindo para a mesma situação. Só que aí é que mora um grande problema nessa situação. Até aqui nós conseguimos compreender. Mas tem alguns aspectos que hoje começam a destruir esse tipo de situação em que as pessoas elas têm que repor quando há falta disso. Por exemplo, se a criança nasce com uma família desestruturada, por exemplo, pais separados. No caso de um pai ou mãe que, por exemplo, falecido é diferente. Mas também é uma carência, é uma complicação. Mas quando a família é desestruturada de pai e de mãe, o pai está em outro relacionamento, a mãe está em outro relacionamento. Ou quando ambos são imaturos. São pessoas extremamente imaturas e pessoas que não têm nenhuma preocupação com o seu filho. Olha que situação difícil, né? Que nenhum dos dois tá nem aí. Tá nem aí para a criança, né? Para a vida dela ali. O que acontece? Ela já não tem esse exemplo. Ela já não consegue compreender muito bem, ter um discernimento do que é a figura de um homem dentro da sociedade, já desde o seu núcleo familiar, e o que é a figura de uma mulher dentro da sociedade, o que é a figura dela, a figura primordial, além de qualquer coisa material, emprego, enfim, dinheiro, status, beleza, enfim, não. A parte primordial, a parte basilar do que é ser um homem e do que é ser uma mulher. Ele já não tem isso. Então o que acontece? Ele cresce meio que desfigurado ali naquele meio. Chega na adolescência e não vai entender bolufas da situação. Então o que acontece? Isso vai se guiar pelo que é material. Já começa por aí. Já é uma falha terrível, uma das piores. Já começa por aí. Segunda situação é o que? É a parte social, dentro da escola. O que acontece? Quando terceiros, uma vez em que os pais não conseguem ordenar essa situação, começam a falar, ou digamos, sussurrar na cabeça desses jovens o que tem que ser o direcionamento deles. Por exemplo, no caso do menino,
porque você é machista, porque você, por ser homem, você é isso. Você não pode ser assim. Você tem que ser fraco, você tem que ser delicado, porque você tem que ser afável. E no caso da mulher, que tipo, por exemplo, porque você tem que ser forte, você tem que ser independente, você tem que ser dominadora, você tem que ter o mundo aos seus pés, você pode tudo. São essas coisas, essas pequenas pinceladas maliciosas, vamos dizer assim, de terceiros, que começam a destruir a sua capacidade de você compreender o seu sentido como ser primaz dentro da sociedade, antes de qualquer coisa material, antes mesmo dos seus próprios gostos, fetichismos, qualquer coisa maluca que você tenha na tua cabeça, o ideal, antes de tudo, o seu papel primaz do que é ser homem e ser mulher. Se você não consegue compreender isso, já é uma falha terrível, que você não vai conseguir completar essa lacuna na sua vida, que ela é primordial, tá? Então esse já é vamos dizer, essas carências são terríveis. E a terceira carência, que é a mais complicada de todas, e você tem que repor de qualquer jeito, mesmo que você tenha pai e mãe, vô e vó, família estruturada, tudo bonitinho, se você não tiver esse fator, do mesmo jeito a sua vida vai cair. Que é o quê? O fator fé. E você pensa, tá, mas isso aqui é um discurso de fé, é um vídeo religioso? Não, não é. É lógico, completamente lógico. Se você não tem vamos dizer assim, um embasamento moral, tá, que normalmente é proveniente de fé, vem de uma religião, vem de um costume cultural religioso. Se você não tem isso, esse embasamento, também a sua vida ali, enquanto ser humano, ela vai ser completamente desestruturada da mesma forma. E no caso de nós, vivendo aqui no Ocidente, nós somos, em grande maioria, cristãos. Então, sem esse embasamento dentro da fé cristã, a coisa complica muito na sua vida. Se torna ainda mais latente essa questão do vazio existencial, que leva tantas pessoas aí, como nós falamos, aí a coisas terríveis, como suicídio, como depressão, coisas que destroem a vida das pessoas aí completamente. Que é o quê? Vamos lá. Dentro da questão de fé, as pessoas elas pensam, né? Nossa, mas por que eu tenho esse vazio existencial dentro de mim? Quando você é adolescente, né? Porque, tipo, na juventude, por que eu não consigo encontrar uma pessoa legal? Porque eu fico sempre nas baladas, curtindo, mas no final só fico bêbado e não consigo, achar sentido nisso, enfim, parece que a vida é só isso, né? Por quê? É muito simples. A vida, ela se baseia em dois indivíduos, no caso do cristianismo, tá? Do que nós temos que seguir enquanto seres primazes, enquanto indivíduos aí primazes, a nossa forma primaz de ser, que é o quê? Sermos uma cópia, tá? Dos nossos mitos, no caso, sermos uma cópia dos nossos, vamos dizer assim, messias, né? Dos nossos aí horizontes de fé, no caso, né? Nesse caso dos homens, sermos uma cópia do Cristo, tá? No caso das mulheres, serem uma cópia de Nossa Senhora, serem um exemplo de ambos. Você para e pensa, tá, William, mas vamos lá, vamos entender essa situação. Você tá querendo me explicar que, tipo, tem que ficar seguindo esse exemplo, nananana. Tá, beleza. Não quero entender por essa parte, mas vamos lá, vamos entender o que significam esses, vamos dizer assim, esses dois embasamentos, tá? Para que a pessoa ela consiga entender como é que funciona uma vida plena, em questão de convívio, tá? Vamos pegar a questão da criação, segundo, né, a teologia. Vamos lá. Deus cria Adão e Eva. Você tem lá Adão, ser lá, homem, bababá, com as suas características biológicas. Você tem Eva, com seus aspectos ali como mulher. Beleza.
Você tem toda uma sociedade que se cria como descendentes e uma sociedade completamente desordenada, com a mesma situação. Você tem Sodoma, você tem todos aqueles problemas, desestruturação total. Mas aí você vem a salvação em Cristo, que é lá o exemplo de Cristo, de Nossa Senhora. Por que é tão determinante isso para a vida do ser humano? Vamos lá. Agora é aquela situação do que pode ser diferente para você, enquanto ser humano, que é determinante para a sua vida, na sua formação. Botar isso na cabeça, tipo uma colinha. Isso aqui é uma colinha para as pessoas aprenderem a mudar o destino das suas vidas, né? Terem uma vida plena, terem tudo o que querem, tipo, materialmente, terem uma vida plena, uma vida incrível nessa parte material, e ao mesmo tempo na sua vida espiritual, na sua vida de sentido de vida, de legado, você ser incrível, você ser a pessoa que você vai ter uma família, você vai ser a pessoa mais incrível que você imaginar nesse ponto, nesses dois pontos. É perfeito, a receita perfeita, funciona, acredite. Vamos lá. O homem ser exemplo de Cristo. Tá. Não precisa seguir, não precisa entrar na questão religiosa. Mas vamos pegar a analogia, tá? Do que é ser Cristo. Vamos lá. Cristo, ele é o quê? Rei, ele é profeta e ele é sacerdote. Daí você para e você pensa, o que são essas três coisas? Tá? Isso as mulheres vão gostar de ouvir. Lição pra mulherada, hein? Pra que encontre o homem perfeito, o cara legal, boy magia, o cara tipo enfim, o top do top aí, o seu tchan na vida, bem simples. São esses três fatores. O homem ele tem que ser rei, o homem ele tem que ser profeta e o homem ele tem que ser sacerdote. Ele tem que ter esses três atributos. Como assim? Rei, no sentido do que? Ele tem que ser aquela cópia do que era o seu pai. Ele tem que ser um horizonte moral. Ele tem que ser um arrimo de força. Ele tem que ter força. Força no sentido de hombridade. No sentido dele ir lá e ele encarar os desafios. O sujeito que ele vai lá, ele vê um problema, ele quer resolver. De uma forma ou de outra. Se ele vai pagar, se ele vai fazer, ele vai resolver. É que ele vê o problema, ele quer resolver o problema. Ele tem hombridade. E é aquele que ele protege. É aquele que ele se joga na frente. Que ele é guerreiro, que ele se joga na frente para tomar um tiro. Se for preciso por causa de você. Esse é o rei. O que te protege. O que é o seu horizonte moral. O que é o arrimo no qual você pode se proteger e encontrar o seu refúgio. Esse é o rei. Esse é o cara que você tem que buscar. Ele é rei. Tá? Profeta, ele tem que ser o cara que ele valorize a questão do conhecimento, não no sentido de ser nerd, ser intelectual, ser não sei o quê. O conhecimento no sentido dele buscar o que é reto, o que é certo, o que é bom, tá? E o que vai, vamos dizer assim, melhorar a sua família, não só no sentido moral, mas no sentido de costumes, no sentido de sempre estar buscando inovar, no sentido de trazer coisas boas para dentro de casa, de trazer exemplo, de ser uma pessoa que para a sociedade, para as outras pessoas em volta, é alguém de respeito, é alguém que é reconhecido, que tem o respeito das outras pessoas, que anda com a cabeça erguida na rua, ao qual as outras pessoas, os sábios, o qual os mais velhos, os vizinhos, eles veem nele uma pessoa de respeito, um exemplo, alguém que anda bem, que você pode andar na rua e você se sentir a mulher mais maravilhosa, porque ela está do lado de uma pessoa incrível, de um cara incrível. Isso é o profeta, é o cara que ele traz a boa nova, que traz esse conhecimento, o cara que ele tem o respeito. Esse cara é o profeta. Então ele tem que ser rei e ele tem que ser profeta. E o terceiro é o mais também importante, que agora a mulherada vai se derreter completamente. Ele tem que ser o sacerdote. Como assim o sacerdote? O sacerdote é aquele que por dever,
por obrigação, acima de qualquer coisa, é aquele que oferece o sacrifício, é aquele que se sacrifica, é aquele que está mais disposto a se sacrificar pela esposa, se sacrificar pelos filhos. É aquele que, para quem não sabe, para quem não, às vezes não é católico ou não é cristão, enfim, mas que não gosta da simbologia, Cristo, ele tem dois, além de usar uma coroa em algumas representações, como o rei, em outras o cajado do profeta, em outros simbolismos, ele é simbolizado como um carneiro, cordeiro, né? Ou como um pelicano. Por quê? O cordeiro, ele significa o sacrifício para os hebreus, porque vai ser sacrificado para ser alimento dos hebreus. E o pelicano, quando ele não consegue trazer comida para a fêmea e para os filhos, ele arranca da própria carne dele para dar para os filhos. É uma coisa impressionante. É a única ave que ela faz isso, ela arranca a própria carne dela para dar para os filhos. O homem, o dever do homem é se sacrificar pela esposa, é se sacrificar pelos filhos, é trazer o sustento para dentro de casa, é ele passar fome se preciso, é ele sofrer, ele ficar no relento, ele ficar debaixo da chuva, ele ficar doente, ele ir para a guerra, é ele, enfim, ir para a labuta durante o dia, ele ser humilhado, ele ser destruído, ele ser crucificado todo dia se for preciso, pelos próximos 40, 50, 60 anos da vida dele, ser crucificado, tal como Adão. Tipo, que a pena de Adão, quando caiu do paraíso, quando caiu lá do Éden, Deus falou para ele: você vai viver o teu suor daqui para frente, você vai sofrer até o último dia da sua vida. E esse é o castigo, vamos dizer assim, do homem. É o castigo e ao mesmo tempo um atributo. Ele se crucificar todo dia para ele trazer o sustento para a família dele. É o dever dele. Então, mulheres podem mesmo, como que se diz, meter o dedo na cara do homem. Você tem que fazer isso mesmo, é o teu dever. É verdade. É a obrigação do homem aí atrás da labuta, do sustento da casa, do sacrifício. É ir lá e se sacrificar pela família. Isso é o dever do homem. Não está errado. Mulherada pode cobrar, não tem problema não. Então, são esses 3 atributos que, se uma jovem procura em um rapaz, pode ser o cara mais bonito, pode ser o Ken, pode ser o, sei lá, enfim, o boy magia, como pode ser o nerdzinho que usa óculos cheio de espinha na cara, espinhudo, magricela. Pode ser os dois, pode ser do mais, você pode ter o gosto mais exótico do mundo, tá? Ele pode ser alto, baixo, enfim, mais cheinho, mais magrinho, afrodescendente, loiro, japonês, seja o que você quiser, fisicamente, materialmente, mas ele tem que ter esses 3 atributos. Se ele não tiver um desses 3 atributos, já está dando problema. Porque vai arriscar o teu relacionamento. Se ele não é rei, se ele não protege a família dele, se ele não guerria, se ele não está disposto a proteger a esposa e proteger os filhos, ele é um covarde. Então, já por si só, ele já não é um bom exemplo. Já é a primeira coisa. Segunda coisa, vamos lá, ele tem que ser profeta. Se ele não buscar ser uma pessoa retilínea, uma pessoa de respeito, uma pessoa que ela busca melhorar cada dia mais pela sua família, que ele busca ser, enfim, mais sábio, né? E trazer mais exemplo, trazer mais valor à sua família, para a sua família, né? Maior exemplo, valor e legado para a sua família, então ele é um fraco, ele é um inútil. Segunda coisa. E terceira coisa, se ele não é um sacerdote, ele não tem respeito pela própria alma dele. Se ele não tem sacerdote, ele não tem respeito próprio. Da mesma forma, ele é um traste. Se ele não tem isso, ele não é capaz de se sacrificar, ele não tem nem amor pelo próximo, quiçá pela própria família. Então, se ele não tem esses 3 aspectos, esqueça. Tipo, você vai se ferrar no relacionamento. Mulheres, escutem bem isso. Se eles não tiverem esses 3 atributos, esse cara não presta. Vai dar problema para você futuramente.
ou você vai sofrer bastante da mão dele. Pode ter certeza disso. Então, tem esses 3 atributos. É batata. Se o cara tiver isso, menina, seja ele do jeito que for, pode ser até cheinho, minha filha, ele vai virar o Brad Pitt na tua mão, ele vai virar o galã de cinema na tua mão, você pode ter certeza. Ele tem esses 3 atributos. Você pode me colocar uma aliança no dedo, pode casar, pode ir até o fim da vida, que vai dar certo. Se ele tem esses 3 atributos, ele vai ser o marido perfeito para você. Vocês podem às vezes brigar, pode ter uma briguinha aqui, um probleminha ali. A vida é cheia de percursos, de encalços, de erros, mas você pode ter certeza que ele vai ser fiel até o fim a você. Você pode ter certeza, ele vai cuidar de você, ele vai te colocar no pedestal de rainha que você é. Simples assim. Olha só que coisa legal. O homem tem que ser uma imitação de Cristo, ele tem que ser rei, ele tem que ser profeta e sacerdote. Pronto. Se ele for uma imitação de Cristo, ele é o cara perfeito para você. Simples assim. Não precisa de mais nada. Coisa impressionante. Você vai moldando ele fisicamente. Olha que legal. Por quê? Porque a mulher, ela é, vamos dizer assim, ela molda no carinho, ela molda de outra forma. Ela não é na base da porrada. É diferente, sabe? Você vai moldando aos pouquinho o indivíduo ali, materialmente, enfim. Mas o importante é que ele tenha esses atributos. Para que ele possa ser esse indivíduo para você. É o primazio, é o principal. Tendo isso, o resto, você dá um jeito. Agora vem a outra parte. Agora a mulherada vai querer desligar aqui o vídeo, né? Agora a mulherada vai querer pular fora. Que agora vai ser a parte que interessa para os homens. E que as mulheres também têm que ouvir. Então, homens, agora ouçam bem, as mulheres agora ouviram, né? Querem saber o exemplo do que tem que ser o homem perfeito na hora de você casar e na hora de você ter um relacionamento em casa, né? Então você tem aí perfeita pessoa que você vai ter uma vida com essa pessoa, né? Então o que acontece? No caso das mulheres, nós vamos entrar agora nessa situação. Se o homem tem que ser uma imitação de Cristo, como Cristo ele foi submisso à sua igreja e amou a sua igreja, como ele a defendeu até o fim, foi crucificado por ela, crucificado pela humanidade, né? Como o homem tem que ser o sacerdote e se crucificar todo dia na labuta lá para trazer o sustento para casa, agora chegou a vez da mulher. A mulher ela também tem que ser uma imitação de Nossa Senhora. E qual é a imitação de Nossa Senhora? Justamente ser submissa a Nosso Senhor Jesus Cristo, tal como Nossa Senhora foi. Nessa parte, a mulherada não gosta. Agora é uma parte que a mulherada quer desligar o vídeo e vazar. Mas só que o que acontece? Nós vamos entender por que dessa dita submissão, no sentido primário. Nós vamos entender as características que moldam a mulher. Nós vamos entender como que você, sendo mulher dentro do relacionamento, vai conseguir com que você tenha um relacionamento perfeito com o seu marido. Perfeito. Você vai ter uma vida, enfim, décadas e décadas de casamento, vai ser a senhora mais respeitada do bairro, da comunidade, do país, enfim, o exemplo de Nossa Senhora, o exemplo da mulher que tem a melhor família do mundo e que pode esbanjar na cara das outras mulheres. Simples. Nós vamos explicar como é que funciona isso. A mulher, ela tem que ter atributos bem específicos chamados ternura, aconchego e calor. Ela tem que ter essas 3 coisas. Que nem aquela musiquinha lá que o pessoal canta, né, da família lá, né, que nem uma família começa e termine sabendo onde vai, enfim, daí tem esse trecho, né, que eles falam que a mulher tem que ser um céu de ternura, aconchego e calor. Mas você tem que entender o que é ternura, aconchego e calor nessa situação. Voltamos lá ao exemplo da mãe. O que é a ternura e o aconchego nesse ponto? No caso, em relação, por exemplo, aos filhos, a mãe é aquela que dá o carinho, é aquela que quando a criança às vezes está chorando, está lá sofrendo porque caiu, machucou o joelhinho lá, vem chorando que ralou o joelho. Quem que vai lá assoprar, passar o mertiolatezinho lá? Mertiolate hoje nem dói, né? Antigamente doía, né? Mas a mãe que vai lá passar o mertiolatezinho, é a mãe que vai lá dar um beijinho, que vai passar a mão na cabeça da criança.
que vai abraçar ela, que vai oferecer essa ternura, né? Enfim, isso é a parte da ternura e do aconchego, esse carinho, tá? No caso da casa, por exemplo, a questão da ternura é a mulher ela ser, vamos dizer assim, administrativa, no sentido dela ter carinho e ternura para com a casa, por exemplo, com os bens dela, as coisas dela, a estética dela, por exemplo. Não é errado que a mulher ela se embeleze. Se embelezar não no sentido de ser destrutiva para si própria, ficar enfiando 200 argolas no corpo, se mutilando, enfim, não. É a beleza no sentido de uma roupa mais bonita, uma maquiagem, enfim, algo que a embeleze. Desde que essa beleza ordenada dentro da ternura e do aconchego, que é o que? É para honrar, no caso, a Deus, que é a primeira coisa, que a mulher ela tem que honrar a Deus, e a segunda coisa, para honrar o seu pretendente, a pessoa para a qual ela vai se relacionar. Seja para o namorado, para o paquera lá, para o boy magia, para o namorado, para o marido. É com esse sentido que existe a beleza da mulher. É no sentido e também para os filhos, para mostrar como ela tem o cuidado com ela, primeiramente. Então, isso é parte da mulher, é essência dentro da mulher. Se ela não tem essa ternura, esse aconchego, tá? Inicialmente já tem um erro nesse ponto. Então ela tem que ter esse cuidado primaz ali, tá? Cuidado com a casa, por exemplo, ela tem que ser uma pessoa que se administra, que administra a casa. Antigamente, antes dessa dita modernidade, quem administrava os bens da casa eram as mulheres. Então o que acontecia? O homem ele ia para fora, ele trabalhava. Não era ele quem pagava as contas, no sentido de ir lá, vamos dizer, na casa lotérica, no lugar lá e pagar a conta. Não era assim. Quem administrava a parte interna da casa, seja a compra de móveis, seja, enfim, a parte de contas, a parte de alimentação, até as compras de meses, enfim, a roupa das crianças, inclusive a educação das crianças, era a mulher. Porque o papel dela é justamente essa parte, essa ternura, esse cuidado. Então, o cuidado interno da casa, nessa questão de adquirir as coisas e de administrar as coisas, era da mulher. O homem faz a parte de obra, faz a parte ali de manutenção, mas a mulher faz a parte ali do cuidado da administração interna da casa. Sempre foi isso. Então faz parte da ternura isso. Faz parte dessa ternura, tá? Desse carinho e desse cuidado. Então é um atributo dela, primais. Tá? Então entra na parte da ternura, né? Questão do aconchego. A questão do aconchego é justamente a receptividade. Isso somente as mulheres têm biologicamente. O homem não tem isso. Entendam, o homem ele pode ser, ele pode no jeitão dele ali ter o seu carinho também, o seu cuidado, obviamente que dentro desse papel de sacerdote, né, do homem tem essa parte também do cuidado, obviamente, mas só que o homem tem um jeitão dele. Agora essa parte do carinho, do aconchego é da mulher. Vocês querem um exemplo bem ridículo que o pessoal vai tirar sarro pra caramba? Vocês já viram a Arlequina e o Coringa? O pessoal já viu os papéis da Arlequina e do Coringa? Vocês já viram como é que a Arlequina ela trata o Coringa? É engraçado o jeito que ela fala, pudinzinho, que vem abraçando, que vem aquela coisa tipo, parece assim, até um pouco meloso. Mulherada, sério mesmo, vocês acham isso ridículo, né? Mas sério, não tem um homem na face da terra, no mundo, vocês são que tem ali algum gosto diferente, mas isso aí é do íntimo humano, né? Mas não tem um homem na face da terra que não queira ser bem tratado com carinho. Não existe. Não existe um homem na face da terra que queira ser tratado com a base de porrada. Não existe isso. Então aí já começa o erro da mulherada. Achar que o homem vai me reconhecer porque sou forte, independente, porque não sei o quê. Minha filha, eu vou falar bem a real para vocês. O homem está entenderam? K-G-A, enfim, D-O. Ele está lá, ele não está nem aí para o seu poderio material. Ele não está nem aí para isso. Ele trabalha.
Entendeu? O que ele quer é o seu amor, é a sua essência. Ele está vendo em você aquilo que ele estaria vendo na mãe dele. Ele quer que você tenha isso, que você tenha esse carinho, que você tenha esse afeto por ele, que quando ele chega em casa, quando ele esteja de noite fudido, que ele se crucificou o dia inteiro lá, sendo martelado, levando porrada na cabeça o dia inteiro, e quando ele chega em casa, ele ganha um beijo e um eu te amo. É isso que ele quer. Simples assim. Ele quer ter o carinho. É muito simples. Isso é elementar dentro da figura feminina. É o aconchego. O aconchego feminino. Isso é algo que toda mulher por essência tem que ter. Isso é basilar. É normal. Mesmo que, sei lá, ele goste que você seja uma pessoa mais forte, tenha uma essência mais forte, enfim, tal, no seu jeito, mas você tem que demonstrar isso, porque é a sua essência, é primaz dentro de um relacionamento. Segunda coisa. E a terceira coisa, que é aí talvez a mais pesada, que agora nós vamos falar aqui. Só que desde já eu peço que vocês compreendam bem. Isso aqui não é nenhum tipo de alusão a coisas erradas ou qualquer coisa do tipo, tá? Então vamos lá, entendam isso, mulheres, entendam isso, pela questão aí de que ocorrem muitos divórcios hoje por causa aí de questões voltadas ao íntimo, né? Porque eu acho que o meu marido não quis mais saber de mim, porque, enfim, ele é um galinha, ele sai por aí aprontando, enfim, me traindo, enfim, bababá. O que acontece, mulheres? A parte do calor. Vamos lá. Ternura, aconchego, o terceiro ponto, calor. Entra na parte também dessa questão de submissão. Tá? O homem, sim, ele também. Ele tem que, como disse, na parte lá do profeta, ele tem que se ajustar também à questão. Ele tem que mostrar que ele tem respeito, que tipo, ele cuida de você. E no mesmo sentido, na parte do íntimo, ele vai também ter o seu cuidado. Só que vamos entrar um pouquinho na parte aqui de biologia, para se entender um pouco. O homem, ele tem uma biologia um pouco diferente da mulher, nesse ponto. A mulher, obviamente, ela é, como a gente chama, ambos têm que ser, por definição moral, monogâmicos. Relacionamento entre um homem e uma mulher. Isso é normal, isso é básico. Dentro da fé, da moral, da crença, inclusive do costume. Isso é algo que nós temos que ter em nossa consciência como seres humanos. Tá? Isso é normal. Porém, na nossa biologia, a gente não pode fugir disso. Mulheres, não fiquem bravas. Isso é biologia, isso não isso não tem a ver com a gente, homens ou com mulheres. O que acontece? No caso da mulher, a gente vai explicar isso aqui. Cada um tem uma diferença, tanto o homem quanto a mulher. Só que aqui, pessoal, cabe uma situação que ela é diferente. Nós somos, por definição moral, por definição religiosa, por definição consciente humana, nós somos monogâmicos. Porém, a nossa biologia, ela é um pouco bagunçada. E aqui a mulher, ela não pode culpar o homem, tá? E é justamente essa questão que é a que faz a diferença, justamente nesse ponto do íntimo. Não estamos falando na questão do carinho e do aconchego. Até aqui as mulheres conseguiram entender que o carinho é você ter essa questão da receptividade, essa questão do zelo, né, com os filhos, do zelo com o marido, do cuidado, do exemplo, né, para as outras pessoas. Uma pessoa que cuida de si, uma pessoa que apresenta bem a sua família, que cuida da sua casa, enfim, até aqui deu para se entender, né? Cuidado ali com a família, mas na parte do calor, essa submissão ela vai mais além, tá? Nesse ponto que é justamente o fator predominante na parte do íntimo, cereja do bolo na parte do íntimo. Significa a seguinte questão: o homem, me desculpe falar, pessoal, mulheres, a biologia do homem, o homem tem um membro no meio das pernas. A mulher não tem. Então o que acontece? Justamente por esse pequenino diferencial, o que acontece? O homem, enquanto está
vamos dizer assim, ele tem uma natureza poligênica. É diferente de ser monogâmico. No caso poligênico, o homem por instinto, eu não estou falando que os homens façam isso, eu estou falando o instinto do homem, é que tipo, ele seja, vamos dizer assim, que ele fique ali, como que se diz, involuntariamente tendo estímulos ao ver as pessoas. Então o que acontece? A mulher normalmente fica, por que você tá vendo? Por que você vê as pessoas? Por que não sei o que? Isso é biologia do homem. O homem não controla isso. Tipo, é a mesma coisa que você falar pro homem, tipo, deixe de respirar. Tipo, não tem como. Isso é biologia do homem. Só que o que muda na questão da monogamia é justamente isso. Qual que é o significado primais na parte do íntimo que você, nesse ponto, destrói qualquer argumento na parte de uma vida íntima ruim e uma vida íntima boa. Tá justamente vamos dizer assim, na capacidade da mulher dela se moldar, digamos assim, as expectativas do seu marido, assim como o marido, ele tem que se mudar às expectativas da esposa em vários sentidos. Só que o estímulo, vamos dizer assim, preliminar da mulher em algumas situações íntimas, ele é diferente do estímulo preliminar do homem. Justamente nós já explicamos isso aqui agora há pouco, que a mulher ela é mais sensitiva, ela é mais emocional e sensitiva. O homem ele é mais visual, ele é mais objetivo visual. Então o que acontece? Vamos dizer assim que se a mulher ela não quer que o homem, isso aqui é uma máxima, tá? A galera pode tirar sarro, tem uma música aí de funk aí de um cantor lá chamado Ed Lemond, né, com uma cantora aí, não vou lembrar o nome agora, que fala aquela que eu sou safada, bandida, não sei o que, bababá, e a culpa é sua porque se você não fizer você vai achar na rua. Isso aí, olha, o pessoal fica tirando sarro, é um funk, é ridículo, funk é uma coisa ridícula, vou falar bem a verdade, pessoal, é uma coisa ridícula, mas é uma máxima verdadeira, não é mentira. Porque o que acontece? Num relacionamento, o casal ele tem que se dedicar um ao outro. Se não houver dedicação no íntimo, a pessoa, vamos dizer assim, se submeter um ao outro, esse relacionamento ele vai se desgastar, ele vai ter um problema. Porque o que acontece? É uma falta de conectividade. Então o que acontece? Justamente o que o homem busca num relacionamento, enquanto a mulher, essa questão é o porquê. Quando ele se torna monogâmico, qual é a situação? Ele espera que a sua esposa ela seja todo o mundo, que ela seja toda vamos dizer assim, a feminilidade humana, todas as mulheres do mundo em uma única mulher, que é ela, que é justamente a esposa que ele ama. Ele quer que as suas expectativas, que o seu carinho, que aquilo que ele busca quando ele chega ferrado, crucificado, destruído, cagado na realidade, quando ele chega em casa, que ele tenha justamente esse céu de calor, esse paraíso, né, de todo o primor de prazer, de alegria, de satisfação com aquela mulher. Porque ele trocou o mundo inteiro, ele trocou todas as mulheres do mundo inteiro por causa dela. Assim como você, mulher, trocou todos os homens do mundo por ele, porque ele tem aqueles atributos que nós falamos, né? É a mesma coisa. Ele quer de você que você seja justamente esse céu para ele. Então não adianta você querer que ele seja perfeito, maravilhoso, que ele se sacrifique, que ele, sei lá, se jogue na frente para tomar um tiro por causa de você, e na hora de você dar o carinho para ele, na hora de você ser a pessoa que ele espera, você dá as costas para ele. Quando chega quando chega, por exemplo, no íntimo, tem que ser da forma como você quer, da forma como você pensa, não pode fazer isso, tô com dor de cabeça, é aquilo, sei lá, tipo, se joga, parece, como que o pessoal fala, tipo, boneco de posto, né? Vamos falar ver a verdade, né? Fica ele parado. Não é assim, minha gente, entenda. Cada homem tem uma diferença, óbvio. Tem homens que
que tem certos gostos, outros homens têm outros gostos, uns mais simples, outros mais difíceis, uns mais complexos, outros mais simples, mas todos têm um único consenso. Eles querem que a mulher justamente seja esse céu que ele busca. Se justamente ele trocou todo mundo por causa dela, é porque ele espera isso nela. Entendeu? É uma parte do todo, é uma cereja que é extremamente importante pro bolo. Sem ela, não, o relacionamento se torna uma complicação. E é a receita primais no caso das mulheres que são casadas. As mulheres que têm esposa e que estão vendo que hoje o relacionamento tá difícil, querem que o marido deixe de ser fã do OnlyFans, sabe? Que fique gastando dinheiro com a Mia Khalifa. Tipo, é muito simples. Minha gente, seja aquilo que o seu marido espera que você seja. Você pode ser uma santa na vida pública, na sua vida normal, na sua vida de exemplo, mas seja aquilo que ele espera que você seja no íntimo, entre as quatro paredes, meu filho. Deus, ele fala: esse é o templo de vocês, ali você faz o que for para fazer, seja aquilo que o seu marido espera que você seja. Se você for aquilo que o seu marido quer que você seja, assim como ele é para você o que você quer, vai dar certo. Você pode ter certeza. Tem uma história, eu vou completar aqui pro pessoal entender como funciona isso, que vai destruir aqui todo o feminismo, toda a ideologia, machismo, o que for. Muito simples. Uma senhorinha, ela chegou e estava conversando com uma moça nova, e a moça nova tinha seus 4 anos de casamento ali, enfim, estava no começo. E falando pra senhorinha, que puxa, eu não tenho mais uma vida com o marido, até a gente se dedica um pouco pro outro, tem ali uma reciprocidade, né? Enfim, uma vida ali até normal, até sadia, né, para um casamento. Mas às vezes no nosso íntimo, em outras situações, parece que o negócio não vai, parece que ele sempre tá triste. Enfim, eu tento cuidar dele, às vezes não dá certo e tal, e pá, enfim, parece que a gente não se olha e tal, e pá. Essa senhorinha de 70 anos de idade, lá dos seus 50 anos de casamento, falou pra ela: quantas vezes você convidou o seu marido pro íntimo? Quantas vezes você o convidou? Quantas vezes você o incentivou? Quantas vezes você fez carinho? Você, tipo, o surpreendeu no bom sentido, em coisas boas? Ela falou: faz tempo que eu não faço isso, tá, sei lá, nunca me atentei muito pra isso. Ela falou: é justamente isso. Meu marido, já que Deus o tem, né, nós tivemos nossos 50 anos de casado, quando chegava triste em casa, eu ia lá, eu beijava ele na boca, eu ia lá, eu conversava, eu jantava com ele, depois eu ia lá, botava os filhos pra dormir 9 horas da noite, cedo, né, porque a hora de criança dormir cedo, me divertia com o meu marido, aproveitava, a gente tinha nosso momento, nossa felicidade, nossa alegria de noite. Você precisa ver no outro dia esse homem sair numa felicidade para trabalhar, sabe? Não tinha um desafio na vida que esse cara não se tirasse na frente para resolver o negócio. Não tinha um desafio que ele não fosse lá. Acordava mais feliz que qualquer outro homem. Se via os outros homens no ônibus, tudo puto da vida, tudo triste. Ele era o único que estava naquele ônibus felizão da vida, indo trabalhar. Por quê? Olha que diferença, meu amigo. Você tem um lado que é o arrimo, que é a força, que é a postura. E do outro lado você tem o carinho, o aconchego e o calor. Olha só que coisa impressionante. Funciona. É a receita perfeita para 50, 60, 70 anos de casado, para uma vida plena. Uma vida na qual você vai ter filhos, na qual você vai ter netos, na qual você vai educar bem os seus filhos, porque você vai dar um bom exemplo, né? Porque esse exemplo vai se repercutir nos seus netos. Você vai ter uma família numerosa, você vai ter um legado, porque isso não impede uma mulher dela ter uma profissão, dela ser uma profissional, dela ter o caminho dela. Isso não dela estudar, dela ter as coisas que ela quer da vida, não impede o marido dele também ter a diversão dele ter a alegria dele ter as coisas da vida dele. O que se molda é justamente os papéis que você assume na vida, é justamente as responsabilidades que você assume. São deveres? Realmente são deveres. São obrigações, são deveres. Mas só que são deveres, não é por ser dever que tem conotação de ser ruim. Muito pelo contrário, são deveres que são bons,
que são prazerosos, que dão felicidade para a pessoa, são coisas que lhe fazem bem. Se você assume essas coisas, esses papéis, essas características, esses atributos, você pode ter certeza que você vai encontrar a pessoa perfeita, que você vai ter uma vida plena. Porque você pode criar todo o materialismo possível, todo o tipo de materialismo possível. Você pode ter tudo, você pode comprar um castelo, mas não adianta nada se você não tiver o sentido da sua vida. Se a sua vida não é servir a algo, se a sua vida não é você servir a sua relação conjugal, né? Esse sacramento, você ter uma família. Se você não serve ou se no caso você vai servir a questão sacerdotal ou uma crença, ou se você vai, enfim, ter uma vida austera, de ermitão, sei lá, de estudioso, se você não segue um atributo de sentido nessa parte, vamos dizer assim, de dedicação, de se entregar aquilo que você está fazendo, a sua vida não vai valer nada. É por isso que nós colocamos aqui novamente o sujeito lá dos seus 40 e poucos anos, baladeiro, o cara que nunca fez nada na vida, o cara que só investiu em materialismo, em porcaria, em, sei lá, em coisas materiais, ele vai ter uma vida vazia e triste. Da mesma forma, a mulher que ela vai virar uma feminista, sozinha, com seus 40 e poucos anos, com um par de gatos, né, em um apartamento. Isso é uma vida? Isso é uma vida feliz? Isso é uma vida plena, completa? Não existe plenitude. Não existe plenitude daquilo que não tem sentido. Então pensem, reflitam nisso. Sempre quando vocês assumem essas responsabilidades, quando vocês assumem aquilo que vocês, enquanto seres humanos, devem ser de forma primaz, quando vocês assumem isso, vocês têm um passo, 50% do caminho para a plenitude, se não mais. Tá? Óbvio, depois ela vai se completar com questões profissionais, questões familiares, enfim, objetivos, mas isso é 30%, 20%. O resto é essa parte primaz. Você só consegue a plenitude através dessa combinação espiritual, dessa questão justamente de valores, essa questão que você só vai encontrar nesse sentido, no sentido de você servir a algo, de você servir, por exemplo, a sua esposa ou seu esposo, de você servir a sua crença, ou de você servir ali a um propósito maior. Enfim, não existe nada, digamos, material, seja profissão, seja, enfim, qualquer coisa nesse sentido, econômica, não, sei lá, prazeres mundanos que vai preencher isso. Não existe nada. Só isso vai preencher. Então, pessoal, espero que essa questão, esses comentários, né, esses detalhes aí possam vir ajudar o pessoal, porque isso pode ser até a diferença em questão de muitos relacionamentos, salvar famílias e salvar pessoas também que estão aí em situações de tristeza, em situações de solidão, que às vezes não encontram sentido e também não enfim, encontram uma pessoa especial, enfim, que acham que são perdidos no mundo, que são um caso perdido. Não é assim, pessoal. Então, simplesmente sigam essa receita que vai funcionar, galera. Mas desde já, enfim, nós agradecemos aqui aí o pessoal ter assistido aqui o vídeo, né? Espero que deixem os comentários aqui no vídeo, o pessoal que gostou, enfim, deem um like novamente aí no canal. Se tem alguma sugestão, alguma coisa complementar aí do vídeo, podem passar aqui para nós aí. Enfim, importante o pessoal estar sempre aí aprendendo coisas novas, né, podendo repassar isso aí às pessoas. E vamos juntos aí dar um sentido melhor aí para a humanidade, né? Mas desde já agradecemos aí a todos, tá? E nos vemos aí no nosso próximo encontro, né? Desde já, muito obrigado.